Tá, pessoal? Nós vamos continuar o que nós estamos na aula anterior. Na aula anterior, até eu pedi uma atividade para vocês, né? Pedi para vocês fazerem, que era um modelo matemático da transformação afim. Não era para me entregar, mas era para fazer. Da transformação afim, desenvolver ele e desenvolver o da transformação isogonal. Isogonal eu fiz todo na lousa, não foi? Né? Isogonal eu fiz todo na lousa. O da transformação afim, eu pedi para vocês desenvolverem, que era para vocês pegarem e fazerem o modelo matemático. O modelo matemático, no final, a gente vai fazer aquela manipulação do modelo para transformá-lo em linear. Transformamos o modelo em linear através do ABC, ABCD, né, da matriz, e mais o TX-TY, que já fazia parte, não implica na não linearidade do modelo. Eu pedi para vocês fazerem um modelo daquele que não é linear, o que tem o lambda, o ômega, o φ, tem o lambda, o ângulo de rotação, lambda ou S1, S2, na verdade, né? S1, S2, o ângulo de rotação beta, a torção, o TX e o TY. Tudo bem? É importante vocês desenvolverem aquele modelo para vocês compreenderem a matemática envolvida. Hoje nós vamos introduzir, ainda falando sobre os modelos lineares, nós vamos falar sobre as transformações tridimensionais. Então, para falar da transformação tridimensional, um dos vetores é o vetor t. Então, esse vetor t, basicamente, ele assume tx, ty, tz. Tudo bem? Bem simplesmente, dessa maneira. É a tridimensional que tem o tx, ty, tz. As rotações, no caso, as rotações vão assumir outro formato, que é o tridimensional. Então, nós precisamos entender como é que essas rotações são formadas no tridimensional. Então, você tem mão direita, mão esquerda. Então, tem que identificar no seu sistema se você está usando da mão direita ou da mão esquerda. Então, mão direita. Então, eu estou usando aqui, ó, o eixo que eu estou falando em rotacionar. Esse aqui é o Y, esse aqui é o X. O Z, né, no caso. Então eu estou usando a mão direita. Não seria a mão esquerda, porque esse eixo aqui sempre é o eixo que você está rotacionando. Né? Podia ser da mão esquerda. Tudo bem? Se você for fazer da mão esquerda ou da mão direita, então você tem que pensar como que você vai fazer. Olha só. Mão direita, vou fazer com a mão direita. Então eu coloquei, porque a mão direita é o sistema do estrógeno, a mão esquerda é o sistema levógeno. Com a mão direita, então eu vou colocar aqui, ó, esse dedão é o eixo X. Aqui lá é o Y e esse é o Z. Tudo bem? Então eu vou rotacionar aqui, ó. Se eu estiver rotacionando aqui, é positivo. Eu rotacionando assim, é negativo. Rotação é negativa, certo? Só para saber a ordem. Então nós estamos rotacionando aqui, ó, o eixo Y em relação ao eixo Z. O Y no Z, não é isso? Y no Z. E como é que essa rotação ela será? Ele é dado por essa matriz. Essa matriz de rotação. Tudo bem? Então, essa matriz de rotação, o que nós percebemos? Que o X permanece como está, certo? E vai ser rotacionado os outros eixos. Uma rotação que eu chamo de beta X. Beta X. Certo? Beta X. Então, você vai ter, então, o eixo X, Y, Z rotacionado. É esse x', y', z'. Tudo bem? X', y', z'. Bom, agora nós temos outro eixo, o eixo Y. Tudo
bem? Y. Então o Y, eu vou colocar o dedo, se eu vou fazer a rotação na mão direita, vou colocar o dedo em relação ao eixo Y. Aqui vai estar o Z e o X, eixo Y. Aqui, ó. Se eu rotacionar assim a mão direita, positivo. Se eu estivesse fazendo assim, positivo também. Isso aqui é a mão esquerda. É outra matriz. Mão direita, positivo, aqui negativo. Então a matriz de rotação para esse eixo, nesse caso, é dada dessa maneira. Tudo bem? Aqui observamos que o eixo Y não se altera. A rotação é só nos outros eixos. E aqui eu chamei uma rotação, um ângulo de rotação, chamado de ΔY. ΔY. Então, só para entender, aqui ó, o eixo Y está aqui, saindo da parede. A rotação que está acontecendo é aqui, ó. Rotação positiva. E por fim, a rotação no eixo Z. O eixo Z vai rotacionar. Então, tem o eixo Z, está aqui, o Z. Se eu fizer rotação assim, positivo, assim, negativo. Positivo ou negativo. Então esse plano que vai rotacionar e o Z fica inalterado. Isso. Então, eixo Z, assim positivo. Então é essa matriz aí que vai fazer a rotação do Z. Tudo bem? É essa sequência aí. A gente pode montar, então essa é uma sequência, uma das sequências que são possíveis. Você poderia fazer Y primeiro, Z segundo, X terceiro, e assim por diante. Poderia fazer outras combinações. A combinação mais usual que se usa na fotogrametria é essa sequência que eu passei para vocês. Primeiro no eixo X, depois no eixo Y, depois no eixo Z. Tudo bem? Você pode combinar essas rotações fazendo a multiplicação das matrizes. Multiplicando essas matrizes. Certo? Multiplico as matrizes de rotação e aplico uma vez só lá no eixo, no vetor X. Então eu crio essa M, essa matriz M de transformação vai ser composta por todas as rotações. Na fotogrametria, é padrão você chamar o ângulo, a rotação em X de ômega, a rotação em Y de φ e a rotação em Z de K. Então você está fazendo uma rotação ômega, φ, K. Essa aplicação que está fazendo. Certo? Ômega, φ, K. Olha só. Primeiro o ômega aqui, depois o φ aqui, depois o K. Tá vendo? Ômega, φ e K. Certo? Só que as pessoas têm o costume de ler daqui para lá. Então parece que é kappa φ ômega a ordem das rotações, mas é ômega φ K. As pessoas veem kappa φ ômega.
mas a primeira que você executa é o ômega, depois é o kappa, depois é o φ, depois é o kappa. E essa matriz de rotação, então, é o resultado daquilo que nós fizemos ali, aquela substituição, aquela nomenclatura, e a multiplicação toda dessas matrizes. Tudo bem? Vamos assim dizer, é uma convenção usar essa matriz nessa ordem. Mas outras matrizes podem ser usadas. Então você pode encontrar em outras literaturas outras matrizes sendo usadas. Então essa matriz de rotação, a matriz de rotação vai ser uma matriz que vai ser função de ômega, φ e k. E basicamente, com esses dados que nós fizemos aqui, nós conseguimos montar também duas transformações semelhantes às que nós montamos em 2D. A primeira dessas transformações é chamada de transformação isogonal. Transformação isogonal, 3D. Transformação isogonal 3D. Como é que ela vai ser? Como é que vai ser essa matriz, essa transformação? Então, de novo, igual a gente fez lá. X' é igual a uma matriz M vezes o vetor X mais uma transação. A transação 3D eu já mostrei para vocês ali. Ela é uma TX, TY, TZ. Tudo bem? A matriz M, ela vai ser formada, igual estava lá escrito lá na matriz, lá nas outras matrizes. Ela vai ser formada por uma matriz de escala uniforme, não é isso? Escala uniforme, e por uma matriz de rotação. Não é isso? Então a transformação isogonal é assim. Uma matriz de escala uniforme e uma matriz de rotação. Essa matriz de rotação vai ser a matriz de rotação ômega φk, que nós definimos ali. E a matriz U? A matriz U é de escala uniforme. Então eu vou montar uma escala uniforme aqui com uma outra simbologia. Em vez do U, vou usar aqui, ó, lambda vezes a identidade. Não é isso? Escala uniforme. Essa identidade, por um acaso, é 3D, então eu tenho lambda vezes uma identidade. Certo? Que na prática eu não preciso escrever isso aqui. Na prática a gente faz isso aqui direto. Matematicamente isso é a mesma coisa. Então, essa matriz M vai ser igual a um lambda vezes a matriz de rotação na verdade, se ela ser matriz de rotação ômega φk, pode ser qualquer outra matriz de rotação de qualquer outra sequência. Mas nós vamos usar essa matriz aí como padrão. Tudo bem? Como? Entendi. Deixa eu chegar mais perto porque eu não. A matriz de rotação. O que tem? Não é a ordem.
Mas em M, lambda vezes a matriz de rotação. Lambda vezes a matriz de rotação. E o texto do lado ao contrário do texto do lado. Ah, então tá. Obrigado. Certo? Então você pode montar o seu sistema de equações, vou montar aqui embaixo, aqui, ó. O x aqui, esse x, esse vetor, é o x', y', z', igual ao vetor, ao escalar lambda, a matriz de rotação, então eu não vou escrever toda ela aqui. Vezes o vetor, chamado de x, y, z, mais o tx, o ty, o tz. Tudo bem? Existe uma transformação aqui, que a gente pode ser uma simplificação dessa isogonal 3D, que é chamada de transformação de corpo rígido. Vou colocar aqui, ó. Transformação de corpo rígido. A única diferença aqui é que para essa transformação, lambda igual a 1. Não tem variação de escala, só rotação e translação. Então o corpo continua do mesmo tamanho, vamos dizer, né? A outra transformação que eu vou colocar aqui é a transformação afim. Transformação afim. Então a transformação afim, a mesma coisa, x' igual a uma matriz M, o vetor x, mais o vetor P. Chamar assim fazer assim essa notação. E a matriz T, que ela vai ser 3D. Essa matriz M, com as substituições, vai dar um calhamaço, tudo bem? Que vai ser não linear. Não linear. Ela tem um monte de variáveis ali, que é a matriz de rotação, que é os fatores de escala e as torções. As rotações fazem com que essas matrizes e a multiplicação de parâmetros fazem com que eles não sejam lineares. O que a gente vai fazer? A gente vai linearizar direto. Então vamos linearizar essa matriz e vamos chamá-la da seguinte maneira. Essa M linear vai ser igual a matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I.
Então a transformação afim vai dar da seguinte maneira: x', y', z' igual a, b, c, d, d, f, g, h, i vezes x, y, z mais dx, dy, dz. Tudo bem? Essa é a transformação afim. Na 3D, a gente não consegue fazer um modelo matemático, igual nós temos na 2D, para isogonal também não linear. Não consegue fazer. Não consigo fazer essa manipulação aqui para poder transformar em linear. E é um outro modelo linear. Na afim, você tem ele linear. A linearização, estou falando em relação ao ajustamento, né? O modelo, como é que ele vai ser para o ajustamento. Se eu vou ter precisar de interações ou não interações. A transformação é linear. Só para ter uma ideia, esse modelo aqui, ó, essa transformação isogonal, você usa ela num monte de lugares. Você já deve ter visto em outras matérias. Então isso aqui é muito utilizado na geodésia, por exemplo, para a transformação de sistema de referência geodésico. Então, por exemplo, SAD para CIRCS. Você tem lá uma transformação isogonal de verdade. Acontece que, às vezes, a pessoa faz o cálculo da transformação, analisa esses parâmetros aqui, vê que as rotações são muito pequenas e que a escala é próxima de 1. Aí você transforma essa transformação isogonal simplesmente em uma translação. Simplesmente uma translação. A transformação afim já é mais utilizada na fotogrametria, quando você vai fazer a transformação de um sistema e você quer modelar melhor do que a transformação isogonal. A transformação isogonal não modela todas as, vamos assim dizer, distorções entre os diferenciais. E aquela ali tem mais parâmetros que vão permitir um ajuste melhor do modelo em relação a deformações do seu sistema. Tudo bem? Bom, algumas transformações são colocadas na categoria de não lineares, que vocês podem extrair do material que eu passei para vocês, que é extraído do livro do Mikhail. Do Atkinson, desculpa, do Atkinson. Eu tenho na minha sala ali, se vocês quiserem consultar. Então, essa transformação é a chamada projetiva. Transformação projetiva. Então, a transformação projetiva, nós temos esse modelo matemático aqui, uma equação para 2D, esse modelo matemático para x e para y, e tem as variáveis, as mesmas variáveis. O x, do sistema de origem, e o y, e o x e y, sistema de destino. Essa transformação projetiva. Ela é utilizada, por exemplo, no 2D. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui do nosso projetor. Ó.
tirei da ortogonalidade, vocês podem observar que aí eu tenho uma outra configuração geométrica dessa projeção. Projetei dois pares de linhas retas. O que aconteceu com elas? As retas continuam retas, mas elas não são mais paralelas. Lá elas eram paralelas, lá na origem. Aqui elas não são mais paralelas. Então esse tipo de situação, por exemplo, se você, ao invés de escanear o mapa, um pedaço de mapa, você tirar uma foto desse pedaço de mapa, 2D no caso, né? Tirar uma foto. A transformação mais adequada para você fazer a relação entre o sistema de coordenadas que pode estar na malha e a fotografia que você gerou, para gerar uma imagem de novo ali no mesmo sistema de referência, ali mesma geometria, você vai usar uma projetiva, que ela vai modelar essa não paralelismo entre as retas. Que é uma projeção, né? Tudo bem? E aí, você tem aqui na sequência, um modelo matemático que é apresentado lá no material, que permite você fazer o inverso. Você tendo os parâmetros, você sair do sistema de destino para o sistema de origem, fazer o inverso. Outras transformações são chamadas, transformações não lineares, é essa transformação aqui que é chamada transformação, modelo matemático através do polinômio, transformação polinomial. Então você descreve o seu sistema de destino através da origem por parâmetros, com vários parâmetros que representam um polinômio. Então esse polinômio você pode usar também para fazer a transformação geométrica. Não sei se vocês se lembram, quando eu disse lá da transformação afim, 2D, e se você cortar aqui, ó, pensar aqui, é uma transformação afim. 2D. Aquele pedaço ali é uma transformação afim 2D. O que significa? Significa que a afim é uma polinomial de primeira ordem. A partir daqui você começa a segunda ordem. Então é uma polinomial de primeira ordem. Transformação afim. Se você olhar lá o modelo que você desenvolveu lá e na lousa, olhar para esse modelo matemático, vai ver que a transformação afim é uma polinomial de primeira ordem. Essa transformação polinomial, acho que vocês viram isso em cartografia 2. Um pouco sobre isso, uma coisa sobre isso. Se você fizer essa relação matemática aqui, a derivada parcial, a derivada dessa variável, em relação a x, ser igual à derivada do y em relação a y, y em relação a y, e a derivada do modelo em relação a y ser igual a menos a derivada do y em relação a x, isso traz uma conformidade do modelo polinomial. Ele pode ser transcrito dessa maneira. Nesse caso, o polinômio bidimensional ficou conforme. Então ele mantém vamos assim dizer, mantém a forma.
entre objeto de entrada e objeto de saída. E esses modelos você pode também transcrever em 3D. Aqui é um exemplo que tem no livro do Dinâmico, que dá uma sintetização de transformações. Exemplo da sintetização. Então essa primeira aqui, você transforma apenas através de uma translação. Só fez a translação de um elemento para o outro. Não mudou forma, não mudou rotação de nada. Nesse segunda, você pode fazer uma transformação só com rotação. Você pode compor lá a sua transformação só com rotação. Você pode ser tanto no 2D quanto no 3D. Depois, você pode fazer uma transformação em que vai ter rotação e escala uniforme. Certo? Rotação e escala uniforme. Nós vimos isso no 2D. Depois aqui nós temos uma transformação que tem rotação, translação e escala não uniforme. Dá para observar ali pelo elemento ali. Na quinta, nós temos uma outra transformação que é a projetiva. Projetiva. Parecida com essa, nós poderíamos ter ainda a afinidade, né? Seria escala não uniforme mais a torção. Vamos assim, um 4,5. A 5 já é uma transformação que tem o paralelismo entre as retas, não tem mais, ele se perde. Tem a ortogonalidade entre os elementos. Na afim não teria ortogonalidade. O paralelismo se manteria. Na projetiva, nem o paralelismo. Mas as retas continuam retas. O que é reto na origem, fica reto também no destino, em relação. Já na sexta, é a polinomial. Não mantém nada, nem as retas. As retas ficam distorcidas. Certo?